Olá, turma! Bom dia! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. E hoje, nessa manhã de sexta-feira, dia 21 de agosto, iremos trabalhar nesse primeiro momento com a disciplina de Geografia, onde iremos estudar o capítulo 2, intitulado Os Africanos. Olha que legal! Então, meus amores, no nosso encontro anterior, no capítulo anterior, estudamos um pouquinho sobre os povos indígenas do Brasil, sendo estes os primeiros habitantes do território nacional. Vamos hoje, no nosso encontro, falar sobre os africanos. Então, pega o livro ético e abre lá na página 12, onde temos aí o capítulo 2, intitulado Os Africanos. Olha só, meus amores, na introdução do capítulo temos aí um pequeno texto, certo? Esse texto é da Sandra Pérez. Ao lado do texto temos aí um mapa, não é isso? Um mapa onde mostra o continente africano. Olha só, podemos perceber aqui no mapa, os países, que compõem este continente, o continente africano. Meus amores, o que eu quero que vocês façam nesse primeiro momento? Vocês irão fazer a leitura deste pequeno texto intitulado África, ok? E em seguida vocês irão responder esses 3 questionamentos, certo? Então, caprichem na leitura, façam a observação da imagem e depois responder essas 3 questões. Vamos lá! Vamos falar agora sobre os escravizados. Este tópico se encontra na página 14 do livro de vocês. Olha só, assim como os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil e foram escravizados, sofreram todo tipo de violência pelos colonizadores portugueses, os africanos também foram escravizados, isso mesmo. E o tráfico negreiro foi um negócio muito lucrativo à época. Olha só, como os portugueses estavam sendo retirando várias riquezas do Brasil, e passaram aí a escravizar os povos indígenas, eles estavam precisando de mais mão de obra, porque muitos indígenas tinham morrido naquela época, em combate com os portugueses, também devido ao trabalho desumano, e se eles vieram a óbito. E daí houve a necessidade de trazer mais pessoas para ajudar a cultivar as riquezas do nosso Brasil. Com isso, trouxeram aí os africanos, onde estes, chegando aqui, foram escravizados, e trabalhavam bastante, todos os dias, só retirando riquezas, enriquecendo aí os colonizadores portugueses. Vamos lá. Aprisionados e escravizados na África, esses povos foram vendidos aos donos de grandes fazendas e trazidos à força para o Brasil, inicialmente para desmatar, ao lado dos indígenas, áreas de matas nativas e durante o ciclo da cana-de-açúcar e para realizar o trabalho na lavoura. Então, esses trabalhos que eram executados aí pelos indígenas e pelos povos africanos, que também foram escravizados. Eles ficavam responsáveis por desmatar, as áreas de matas nativas, também eles trabalhavam na produção, na plantação e colheita da cana-de-açúcar e também realizavam o trabalho na lavoura. Os africanos trazidos para o Brasil pertenciam a 2 famílias étnico-linguísticas, ou seja, 2 grandes grupos de povos com línguas e culturas semelhantes. Que povos são esses? Eram os povos bantus e os sudaneses, e entre eles estavam os iorubás, certo? Então, esses foram os principais povos, que foram trazidos na época da colonização portuguesa aqui no Brasil. Então, esses povos pertenciam a 2 famílias, étnico-linguísticas, ou seja, povos com línguas e culturas semelhantes, os bantus e os sudaneses, onde entre eles também tinham os povos iorubás. Olha só, nesta primeira imagem, temos aí dançarinos de rua do povo Nhambelé, do Zimbabue,
E na segunda imagem temos aí percussionistas nigerianos vestidos com trajes iorubás, né? Podemos perceber que os povos africanos, né, eles também têm uma cultura riquíssima. E o Brasil só tem ganhado com as contribuições, né, herdadas desses povos, no quesito de culinária, música, vestimentas também. Podemos perceber que os tipos de roupas utilizadas por eles eram roupas bem coloridas, né, isso, com diversas cores bonitas e cores vivas. Olha só, meus amores, vamos falar agora de um ato histórico, né? Isso que foi a escravidão, né? Que a escravidão também é chamada de escravismo, né? Escravagismo e escravatura, né? Foi o quê? Foi a prática social em que o ser humano adquire direitos de propriedade sobre o outro, tornando-se o quê? Tornando-se dono do outro, denominado por escravo, ao qual é imposta tal condição por meio da força. Então, os escravos, ao chegar aqui no Brasil, eles foram o quê? Muito maltratados, né? Isso, eles foram tratados de maneira desumana, onde trabalhavam todos os dias, né? Isso, não tinha hora de trabalho, toda hora eles estavam trabalhando, não se alimentavam da maneira correta, viviam aprisionados, né? Isso, e em caso de desobediência, eles eram castigados, onde muitas vezes eram levados para os troncos, levavam chicotadas, né? E se muitos deles chegaram à morte devido a esses maus tratos. Meus amores, a escravidão ela durou 3 séculos. Perdurou do século XVII ao século XIX. E essa é uma grande mancha moral e ética na história do Brasil, pois foi o que? Um ato, né, de injustiça com os povos africanos, sendo que eles estavam trabalhando arduamente para enriquecer os colonizadores portugueses. E essa prática ela retirou o direito de liberdade e a convivência desses povos em seu país de origem, para que as grandes fazendas do Brasil pudessem se ampliar e prosperar. Né? Como foi mencionado anteriormente, esses povos eles foram trazidos para o Brasil à força. Então, chegando aqui, não tiveram direito de liberdade e muito menos de convivência com seu país de origem, com seus familiares. Então, foram, de fato, muito maltratados aqui no Brasil. Os africanos eles eram obrigados a realizar trabalhos forçados na lavoura, de sol a sol, recebendo uma alimentação precária. Eram submetidos a castigos físicos em qualquer situação de resistência ou desobediência da ordem do Senhor. Então, as pessoas que sofreram bastante, né, por muitos e muitos anos, os escravos, sendo estes que eram castigados, lembrando aí, pelos colonizadores portugueses. O que eram os quilombos? Olha só, meus amores, quando os escravos, né, se revoltavam, desobedeciam às ordens dos senhores de engenho, né, muitos deles acabaram fugindo, isso mesmo, eles fugiam. E o lugar para o qual eles fugiam era denominado de quilombos. Vamos conhecer um pouquinho sobre o que eram os quilombos? Bom, na era colonial e imperial, foram espaços construídos pelos escravos negros africanos e afrodescendentes que fugiam da escravidão. Eles fugiam, né, em busca de viver sua liberdade. Os habitantes dessa comunidade, também denominada de Mocambo, eram chamados de quilombolas. Então, as pessoas que moravam lá no quilombo, né, também chamado de Mocambo, eram denominados de quilombolas. Bom, o quilombo mais famoso do Brasil foi o quilombo dos Palmares, isso mesmo. Ele era liderado pelo Zumbi de Palmares, e se localizava na Serra da Barriga. A Serra da Barriga, ela situa-se no estado de Alagoas, isso mesmo. Aqui nessa imagem, temos aqui um retrato, né, de Zumbi dos Palmares, que era um líder do quilombo mais famoso do Brasil, o Quilombo de Palmares. Comunidades quilombolas. Existem comunidades quilombolas em pelo menos 24 estados do Brasil. Entre eles podemos citar Amazonas, Alagoas, Minas Gerais, Rondônia, Santa Catarina e vários outros.
Os quilombolas, eles preservam e perpetuam a cultura de seus antepassados. Olha só, neste lugar, né, no Mocampo, também conhecido como Quilombo, as pessoas que vivem por lá, eles de fato vivem a cultura deles, praticam os hábitos, as crenças, né, isso, as crenças religiosas, e de fato vivem da forma no qual eles gostam de viver, praticando aquilo que faz parte da sua cultura. Eles vivem de forma mais coletivas, onde todos colaboram com a produção de alimentos de modo mais conservacionistas, né? Isso, ou seja, mais ligado à natureza, a forma de produção que preserva a natureza. E também eles participam o quê? Todos da organização desses territórios, desses quilombos. Então eles vivem praticamente igual os indígenas, né? Em harmonia com o povo no qual eles dividem aquela habitação. Os afrodescendentes. Os afrodescendentes, eles são responsáveis pela formação do que hoje chamamos de Brasil. São os descendentes dos africanos. Possuem uma presença marcante no país da atualidade. Então, meus amores, sabemos, né, que o Brasil, né, os povos do Brasil, eles são fruto de uma miscigenação. Tia, o que é miscigenação? É uma mistura de povos, né? O Brasil, ele é formado pelos povos brancos, né? Temos pessoas brancas, indígenas e também afrodescendentes, certo? Bom, os afrodescendentes são a maioria da população brasileira, totalizando 54% do total, né, de afrodescendentes no Brasil, onde desses 54%, 45% são pardos, 9% pretos, isso segundo a designação do IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticos, dados estes do ano de 2015. Bom, é possível reconhecer a presença africana em vários campos, né, nas paisagens, na cultura, na política, na religião, nas artes em geral e também na culinária, isso mesmo. Os afrodescendentes, eles têm deixado aí pra gente, né, uma riquíssima variedade, né, de alimentos e iguarias de origem africana. Uma das grandes heranças africanas, além dos territórios quilombolas, né, que como vimos, são de origem africana, também podemos citar as religiões, né, as religiões de matrizes africana, em especial a Umbanda e o Candomblé, tá? Temos aqui duas imagens representando aí as religiões mencionadas. Olha só, meus amores, as pessoas costumam usar um termo pejorativo, né, para se designar a uma religião de matriz africana, que é a macumba, né? Mas sabemos que macumba não se trata de uma religião, certo? Macumba é um instrumento musical de percussões, né, de uma árvore encontrada na África, tá bom? Essa árvore também é chamada de macumba, que dessa árvore é extraída madeira para produzir este instrumento, denominado também de macumba, e a pessoa que toca esse instrumento é denominado de macumbeiro, tá? Então, macumba não tem nada a ver com religião, ok? Bom, danças e músicas, olha só. Outro quesito muito importante também, herdados, né, da cultura africana. Os povos brasileiros herdaram aí o quê? Vários tipos de danças e músicas. Entre as danças e os ritmos musicais, destacam-se o samba, o maxixe, o carimbó e o maracatu. Também temos várias outras, tá? Vamos citar aqui só essas: o samba, o maxixe, o carimbó e o maracatu. Isso mesmo. Os instrumentos musicais mais utilizados são o afoxé, o berimbau, o tambor e o atabaque. Falando em berimbau e atabaque, vamos também aqui ressaltar, né, a importância de uma outra dança, né, que também é considerada um tipo de luta, sendo esta também de origem africana, que é a capoeira. Isso mesmo, temos aqui a imagem do meio, né, simbolizando aí a capoeira,
sendo esta uma dança e também considerada uma luta, nos quais os africanos, né, escravizados, praticavam para se proteger dos castigos dos senhores. Então, eles praticavam a capoeira como forma de defesa, ok? E nesta dança utiliza-se muito os instrumentos berimbau e atabaque. Culinária, olha que delícia, meus amores. Na culinária, né, na culinária de origem africana, há variados tipos de pratos, né, e muito apreciados aqui no Brasil. Esses pratos eles são feitos com ingredientes como azeite de dendê e pimenta, isso mesmo. Podemos citar entre esses pratos o acarajé, o abará, o vatapá e o quibe nordestino, tá? Então são uma das iguarias, né, oriunda desses povos, dos povos africanos. Então temos também o mucunzá, vatapá, acarajé e feijoada. Lembrando que a feijoada, né, é um prato típico aí bem conhecido aqui no Brasil. Ele também é de origem africana, no qual foi o quê? O que aconteceu com a feijoada, né? Os senhores de engenho, ele comia a melhor parte, né, a melhor parte do porco, não é isso? O lombo. E aí os escravos, eles ficavam com o resto, as sobras, né, os pedaços no quais os senhores de engenhos não faziam questão. O rabo, o focinho, as orelhas, os pés. E aí o que é que os escravizados faziam? Eles aperfeiçoaram, né, cozinhavam essas sobras, né, dos animais e misturavam com feijão. E daí temos a feijoada, certo? Só que esta passou aí por vários aprimoramentos até chegarmos a essa delícia que temos hoje, certo? Com diversos temperos, utilizado para o quê? Fazer com que esse prato fique ainda mais gostoso, certo? Bom, meus amores, como proposta de atividade relacionada aos conteúdos que trabalhamos hoje, sobre os escravizados, né, isso, como eles chegaram até aqui no Brasil e o que vieram fazer, né, isso, vocês irão fazer uma leitura das páginas 12 até as páginas 20, ok? Do material de vocês. E responder às atividades referentes a este capítulo. As atividades das páginas 13, 17, 18, 21 a 23, ok? Atividades estas relacionadas ao conteúdo trabalhado na aula de hoje, os africanos. Lembrando, meus amores, que o prazo de entrega, o prazo de envio desta atividade é até o dia 27 de agosto, quinta-feira, ok? Então, capriche na organização e na caligrafia. Bons estudos. Só um lembrete muito importante. Daqui a pouquinho, às 9 horas, teremos nosso encontro na plataforma do Plural, ok? Referente à disciplina de redação, onde iremos discutir sobre a narrativa Dom Quixote e responder juntos algumas questões do encarte. Então, aguardo a participação de todos vocês, certo? Um enorme beijo, fiquem com Deus, bom final de semana e se cuidem. Tchau, tchau!